Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. O tricolor volta a campo neste sábado, agora jogando fora de casa contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo com notícia velha, mas importante. Zubeldia ficou mais uma vez suspenso. Agora, na Libertadores da América, ele vai desfalcar o tricolor no jogo de ida das oitavas de final, momento super importante e decisivo na temporada. Tudo porque na vitória por 2-1 contra o Tajeres na noite dessa terça-feira no Morumbi, o Zubeldia levou seu terceiro cartão amarelo na Libertadores da América. Obviamente que por reclamação, os outros dois cartões no jogo de ida na Argentina contra o Tajeres e no jogo no Morumbi diante do Alianza Lima. São 3 cartões amarelos e a suspensão do treinador argentino. Importante contar que o retrospecto do São Paulo sem Zubeldia à beira do campo é muito ruim. E as ausências dele têm sido absolutamente repetitivas por conta do excesso de cartões. Já são 16 cartões na atual temporada. No próximo sábado, no jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, ele também está suspenso. Será a 11ª ausência somente nesse ano por conta do acúmulo de cartões amarelos e vermelhos. No duelo das oitavas de final, ainda sem adversário definido, a 12ª ausência. Enquanto alguém do São Paulo não procurar o Zubeldia para dizer que esse comportamento atrapalha e muito o próprio São Paulo, é de se imaginar que ele continue recebendo cartões a rodo. Só para completar, importante lembrar que o sorteio do mata-mata da Libertadores está marcado para a próxima segunda-feira na sede da Conmebol, lá no Paraguai. O que vocês têm para falar do jogo, de toda essa situação, esse caso de racismo, né, esse crime? Bom, eu particularmente, eu já vivi momentos dentro de campo que não me afetaram. É lógico que cada um toma a sua decisão, cada um tem a sua postura, cada um pensa da sua forma. É lógico que nós estamos vivendo num tempo onde qualquer coisa que é falado já cria-se uma grande polêmica, já cria-se um vitimismo. Então eu sou suspeito em falar em tudo isso. Agora, se o Bobadilla chegou e já pediu perdão, pediu desculpas lá, vai com o atleta, o Tajeres, pede desculpas lá e segue o jogo. Não, dentro de campo, gente, o negócio é acalorado, é todo mundo querendo ganhar. Um fala aqui, outro fala ali. Só que hoje tem que medir, Paulo, tem que escolher o xingamento. Mas você tem que escolher o xingamento. Silvério, você vai escolher, você vai falar. É complicado. Eu tô sendo irônico, mas é uma ironia diante dos tempos atuais. Porque o xingamento ou a ofensa que o Bobadilla escolheu foi a pior possível. Eu não posso acreditar que ele seja racista, que ele queira o mal do povo venezuelano, mas ele, da boca para fora, falou algo que não cabe mais. E o menino ficou muito ofendido. O que ele falou foi para desestruturar o atleta adversário e ele conseguiu. Ele foi xingado primeiro e revidou com esse xingamento xenofóbico. Então, por isso que eu estou brincando, tem que escolher melhor o palavrão. Agora, porque ele ofendeu, vamos falar sério, o Bobadilla é paraguaio. Tem povo mais ofendido na América do Sul do que o povo paraguaio com questão de xenofobia? O paraguaio talvez tenha um empate técnico com o venezuelano e boliviano, né? Mas nessa nós questão. Também, Silvério. Não, mas é disso que eu estou falando. A gente a gente não fala aqui cavalo paraguaio o tempo inteiro no futebol? Sim. É uma ofensa. Eu uso essa expressão também, não no intuito de ofender, mas no fundo alguns paraguaios se sentem ofendidos. Então separa, Silvério. Não, mas isso aí é uma expressão que faz parte da linguagem do jornalismo esportivo aqui no Brasil. Então, mas tipo assim, foi feito no Paraguai, né? Por que é cavalo paraguaio? Mas é porque tem coisa que é feita no Paraguai mesmo. É pirata. É bom pra Quem que comprar compra isso aí? É brasileiro. Aí argentino xinga brasileiro adora, de macaco, brasileiro xinga o outro de índio. Não pode... Então, sabe, é um processo... Hoje está muito complicado. É um processo de transformação delicado, educacional, cultural, que leva tempo. E eu acho que jogador, muitas vezes, de cabeça quente, fala da boca para fora, não está querendo dizer aquilo. Se eu fosse o Bobadilla, eu não teria ido embora do Morumbi. Eu acho que ele foi orientado juridicamente, vai embora, senão não sei o que, depois a gente se defende.
Eu teria batido lá na porta do vestiário do adversário. Quero falar com, como é que chama o menino lá, o lateral, por favor, Navarro. Navarro, desculpa, cara. Você me xingou, te xinguei do pior jeito possível. Mas ali é tudo... Pedia desculpa, cara a cara, homem a homem. Silver, ali é tudo, tá tudo muito quente, muita gente. Você não sabe a reação, mas você não sabe a reação. Tudo bem. Qual vai ser. O melhor momento é um dia depois. Dia seguinte, mas aí é muito tá de cabeça fácil fria. Não, mas sobe um tem videozinho. Tem que ter hoje é cautela pra falar as né? coisas e no momento certo falar, cara. Eu só não concordo. Agora, Posso só não foi um concluir, jogo. Vamos pro jogo. Não foi um jogo fácil pro São Paulo. Nós tinha um pontinho esquerda lá, do time da que velocidade jogou no Ceará. Bom jogador, hein? Agora, você vê o Luciano entra, faz um golaço, hein? Golaço. O Luciano é um mala decisivo, né? Mala, assim, no sentido de encher o saco do juiz, dos colegas, da câmera e tudo, mas ele é um jogador muito decisivo. Eu disse a você, Arnaldo Ribeiro, aqui mesmo nesse programa, eu falei, você presta atenção no Zubeldia, que o espírito, o jeito é muito parecido com o do Abel Ferreira. Sim, sem dúvida. Eu disse a você lá atrás, você vai se lembrar disso. E o comportamento dele, lamentável. Ele é jornalista, ele devia entender que a única oportunidade que as pessoas têm de fazer uma pergunta para ele é na coletiva, e ele não tem que pautar, dizer isso não é pergunta. Cara, seria muito simples se ele dissesse assim, olha, eu estou a 50 metros do lance, ainda não sei o que aconteceu, eu vou apurar, e pronto, né? Então, essa má educação esportiva dele em campo não pode se repetir, prejudica o São Paulo, porque ao contrário do Palmeiras, a comissão técnica do Palmeiras, a coisa anda muito melhor. Isso é uma grande diferença. Exato, nem todas são iguais, nem todas as personalidades e competências são iguais, ponto. Então ele tem que se atentar que já são 11 suspensões dele, são 11. O Raí Monteiro, nosso, né? Isso. Ele é o nosso grande Raí Monteiro, nosso companheiro aqui. Mulá. Vamos ver, o nosso Mulá. Ele atualizou a gente ontem aqui no post. Mas, enfim. Zubeldia tomou seu 32º cartão amarelo no comando do São Paulo, além de 3 vermelhos. Então são 32 amarelos, 3 vermelhos. Está suspenso na primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores. É isso. Então, só para deixar isso claro, cara, que ele tinha também, como comandante líder do São Paulo, saber o que aconteceu com o jogador dele, o Bobadilla, né? Então ele tinha por obrigação saber antes da coletiva, falar, alguém vai me perguntar sobre isso. O que foi que houve, o que foi que aconteceu. Muito mal ele querer pautar o que vai ser perguntado. O que não vai ser perguntado, ele está lá para responder. Se ele não quer responder, fala, não, vou responder e bola para frente. E não quis falar sobre a questão, as duas questões, né? Mas diga lá, Arnaldo. Bom, vou pegar o gancho do Massini. Você vai me conduzindo aqui, são várias coisas. Sim. O gancho do Massini, eu acho que ótima comparação com a questão do Abel. Primeiro, é a resposta sobre as suspensões, tá? A indisciplina, os cartões. O Massini fez uma comparação sobre as ausências. O Abel esteve ausente nos 2 últimos jogos do Palmeiras. E mesmo com a comissão técnica do Palmeiras mais conectada, inclusive em termos de perfis ao Abel, o Abel faz uma falta absurda e fez no jogo importantíssimo contra o Flamengo no domingo. A gente falou aqui a falta que o Abel faz. As decisões estão sendo tomadas naquele momento e também as coletivas que o auxiliar muitas vezes faz de uma forma, trata até de assuntos como o Abel na coletiva, o Zubeldia lembrou o Abel inclusive na coletiva, né? Do jeito, enfim, pautando, né, muitas vezes. Aí acho que tem uma outra grande diferença entre os dois, fora nacionalidade e tudo mais. O Abel está num clube que o respalda e o prepara. O Zubeldia está numa terra de ninguém. Então, quando o Abel não vai para uma coletiva aconselhado, hoje você não vai dar a bendita entrevista. Você não vai. Ou hoje você vai, ou sei o quê. Hoje, sabe o que está acontecendo lá? Sabe o que está acontecendo no camarote aqui? Sabe o que a torcida fez? Sabe? O Abel, ele é brifado, pautado, orientado, blindado por um clube que tem liderança. O São Paulo é terra de ninguém. E só quem fala pelo São Paulo é o técnico. Então, só estou fazendo essa distinção porque o Zubeldia teria que ter sido preparado. O Zubeldia no campo, para quem
não viu o jogo. Ele armou um time, vão entrar no jogo que ele tanto pediu. Armou um time sem 11 jogadores, o time até que funcionou bem, as trocas deles foram excelentes, o time conseguiu, alguns 2 jogadores que entraram, ganhar, enfim, a partida. Ele termina a partida num bolo com os jogadores, incentivando os jogadores porque estão se matando pelo time, e é verdade. E entra no vestiário, ninguém fala com ele, ele entra na sala de coletiva assim. Ninguém do São Paulo, nenhuma pessoa do São Paulo o preparou para a coletiva, né? Isso acontece sempre. Só que ontem teve um fato muito diferente das suspensões, que ele vai ter... Suspensão é responsabilidade dele. Se o São Paulo quiser... meu velho, provavelmente, pela sua enésima suspensão agora pela Libertadores, onde você está invicto 14 jogos. Por que você está invicto 14 jogos? Você conhece esse negócio e que o time atua de acordo com a sua dinâmica na beira do campo. Por isso o time está 14 jogos invictos. Possivelmente vai perder a invencibilidade porque você não vai estar no banco. Porque o seu auxiliar não ganha jogos, só ganhou um até agora. Então, essa pergunta diz respeito a ele, ao comportamento dele. Ele poderia até ser preparado para essa pergunta. Deveria, num clube organizado, com comando. Agora, a segunda pergunta, a questão Bobadilha, a instituição teria que ter tomado a frente, evidentemente. Mas, enfim... Sem gritar, sem mostrar a minha amígdala, sem botar a mão na genitália, ele precisa melhorar o comportamento dele no campo de futebol, certo? Porque quem paga o pato é o São Paulo. O São Paulo precisa muito mais dele, talvez até do que ele imagina, né? Dentro desse contexto que está vivendo o São Paulo dos últimos anos e principalmente esse ano, sem dinheiro, sem poder contratar, com um monte de jogador machucado, enfim, com escolhas que, a meu ver, não foram corretas, inclusive, não da questão da grana, não, mas a questão de montagem do elenco. Essa que é a situação que eu vejo no São Paulo nesse momento. E a gente viu nos melhores momentos aí, o Rian perdeu um gol. Você está criticando o Rian? Não estou criticando o Rian. O que eu quero pontuar e queria que vocês falassem isso é jogador da base. O cara vai errar, vai acertar. E cada vez que eles entram e por um acaso erram, a paciência vai diminuindo, o que é ruim, né? Isso é tão... Aí também você pode... Aí pode ser no Palmeiras, pode ser no Corinthians, pode ser no todo São mundo, Paulo, claro. né? Assim, essa euforia do torcedor do São Paulo com a base por conta do título da Copa São Paulo, essa devoção, se você pensar, só o Rian, o Lucas, os mais recentes ainda não tiveram arranhões. O Lucas Ferreira, que tem que jogar todo o jogo, já tá, todo o jogo, sim. Porque não tem outro, todo o jogo, que é um ótimo jogador, talvez o mais pronto, você já vê, não tá bem, não sei o que lá, não define bem a jogada, renovou o contrato, o Alves, já se acomodou. O Alves tenta bicicleta toda hora, não faz... É tão básico como, né? Então, se o Rian vai jogar contra o Bahia. Vai. Se ele jogar mais 3 jogos, perder 3 gols cara a cara, você vai ver como é que vai ser a reação em relação ao Rian. Quero falar agora sobre a folha salarial do São Paulo, que está rendendo polêmica desde segunda-feira. Rolou na segunda-feira uma reunião do Conselho Deliberativo, quando o conselheiro Flávio Matos, que é da oposição, assegurou que a folha salarial do São Paulo hoje é de 26 milhões de reais. O número é assustador, especialmente levando em consideração que o elenco do São Paulo está bem longe de figurar entre os melhores do país. E esses 26 milhões colocariam o tricolor com custos parecidos a de Corinthians, Palmeiras e também Botafogo, ficando atrás apenas do Flamengo. Pois bem, de acordo com o Flávio Matos, a escalada de crescimento da folha salarial do São Paulo é expoente. Em 2023, abril, eram 20 milhões de reais por mês. Em abril de 2024, 24 milhões de reais por mês. E em abril de 2025, 26 milhões de reais. Valores que incluem salários, encargos e benefícios para todos os funcionários do departamento de futebol. Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do São Paulo, nessa mesma reunião da última segunda-feira, chamou os números de mentirosos, ou melhor, de chutados. Ele afirmou que o Flávio Matos chuta os números. Depois, o presidente Júlio Casares também tentou minimizar todas essas cifras apresentadas. O Flávio Matos pediu, antes do fim da reunião, a palavra e assegurou que os números são reais e absolutamente verdadeiros. Importante lembrar também que o São Paulo vive um momento de muita crise financeira e de preocupação com os números da temporada de 2025,
O tricolor fechou janeiro e fevereiro com um prejuízo superior a 24 milhões de reais. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor volta a campo neste sábado, agora jogando fora de casa contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. A novidade pode ser o atacante Luca, recuperado de lesão. Já o volante Alisson e o centroavante André Silva está suspenso. Assim como o Zubeldia, né, galera? Novamente suspenso. E é muito bom o tricolor tentar buscar pontos mesmo fora de casa, porque resta apenas 2 jogos antes da parada para o Mundial de Clubes. Neste sábado contra o Bahia e depois contra o Vasco da Gama em casa no dia 12. E depois da parada para o Mundial de Clubes, o São Paulo vai ter oitavas de final de Libertadores, oitavas de final de Copa do Brasil e uma sequência pesada pelo Campeonato Brasileiro. Fora de casa contra o Flamengo, fora de casa contra o Bragantino, em casa contra o Corinthians e fora de casa contra o Juventude. Então o Zubeldia tem que aproveitar essa parada e fazer o time do São Paulo evoluir. Até porque ele já está mais de 1 ano no comando do São Paulo e o time continua o mesmo, né, galera? E agora vamos ver a classificação do Campeonato Brasileiro depois da 10ª rodada. O Palmeiras aparece em primeiro com 22 pontos. Em segundo aparece o Flamengo com 21. Em terceiro aparece o Cruzeiro. Em quarto o Bragantino. Esses dois com 20 pontos. Em quinto aparece o Fluminense com 17 pontos. Em sexto e com um jogo a menos aparece o Ceará. Em sétimo o Bahia. Esses dois com 15 pontos. Em oitavo aparece o Corinthians, em nono o Mirassol, em décimo o Atlético Mineiro, esses com 14 pontos. Em 11º e também com um jogo a menos aparece o Botafogo, em 12º o Grêmio, em 13º o São Paulo, esses três com 12 pontos. Em 14º aparece o Internacional com 11 pontos. Em 15º o Vasco da Gama, em 16º Fortaleza, esses dois com 10 pontos. Abrindo a zona de rebaixamento em 17º, aparece o Vitória com 9 pontos. Em 18º aparece o Santos, em 19º Juventude, esses dois com 8 pontos. E em último aparece o Sport com apenas 3 pontos. Então, quando eu vejo alguns comentaristas falando que o elenco do São Paulo é muito curto, é fraco, que por isso não está muito bem no Campeonato Brasileiro, a gente vê o Mirassol em nono, o Fluminense em quinto, o Bragantino em quarto e vários outros, né, galera, muito mais fracos que o São Paulo na frente. Então, será mesmo que é somente culpa do elenco do São Paulo ou é culpa de um time muito mal treinado? Então, o São Paulo tem que começar a rever isso, né, galera? Precisa evoluir e não correr risco de cair para uma segunda divisão. E o tricolor teve a segunda melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. Ficou apenas atrás do Palmeiras. Agora o São Paulo vai ter uma grande vantagem para o restante da competição, principalmente nas oitavas de final, que vai jogar o segundo jogo em casa. E já no grupo, né, galera? O tricolor classificou em primeiro com 14 pontos. Em segundo, o Libertad com 9. Em terceiro, e classificado para a Copa Sul-Americana, o Alianza Lima com 5 pontos. Já o Talheres foi eliminado de tudo. Ficou em quarto com apenas 4 pontos. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!